Chegamos finalmente, né? Esse aqui é o capítulo, um dos últimos capítulos aqui, gente, que os mais importantes estão aí, tá? Então, vocês tiveram aí uma forma bastante didática, nós vimos aí muito o Estatuto da PJC. O que nós vamos trabalhar aqui? Das penalidades, jogo rápido. Quantas são? 6. Quais são? Na sequência. Advertência, repreensão, suspensão, multa, demissão e cassação de aposentadoria. Aham. Não. Aí vai o tal do dolo, entendeu? Aí tem várias situações aí que pode ocorrer. Tem várias situações aí. Eu vou falar aqui com a cassação. Agora que eu vou falar da cassação. Essas penas que eu falei para vocês aí, eu falei só para você fazer o link, tá? Das proibições, dos graus com as penas. Agora que a gente vai trabalhar. Muitos aí falaram assim, professor, como é que aplica essa pena? 90 dias, 15 dias, não sei. Não tem esses lances aí. Agora, nós iremos aqui estudar como que vai se aplicar, tá? Aplicação da pena, regras para aplicação, competência, tá? Competência de julgamento e aplicação das penalidades, artigo 236, muito importante esse cara aqui. Extinção da punibilidade e da reabilitação. Jogo rápido. Extinção é diferente da reabilitação. O que é extinção? A extinção da punibilidade, nesse caso, se-á através da prescrição. O que é a extinção da punibilidade aqui, nesse caso aqui? O cara chegou atrasado hoje. Certo? Então, o Estado tem 1 ano para aplicar a pena de advertência, no caso. Se em 1 ano não aplicou, o que acontece com o cara? Extinguiu. Não pode mais, ele não pode mais receber essa pena, mais nada. Ok? Vamos lá, reabilitação. Aqui o cara ele recebeu a punição, a pena. Então vai passar determinado tempo, se não tiver reincidência, ele vai ser considerado reabilitado. Tá? As penas são advertência, repreensão, multa, suspensão, demissão e cassação. Advertência, somente para não é réu, é infrator primário. A pena de advertência será aplicada no caso de falta de cumprimento do dever. Aí o aluno tem... Quais são as hipóteses do cumprimento do dever? São apenas 23 hipóteses. Tá? 23 hipóteses vai ser o quê? Advertência. E somente pode aplicar advertência se o cara for o infrator primário. Por meio de portaria punitiva. Tem que ser escrita. Isso aqui, o legislador colocou isso para deixar caracterizado que não existe advertência verbal. Tá? E muitos estatutos, a maioria dos estatutos do Brasil todo, que eu tenho oportunidade de administrar, tem advertência verbal. E outra coisa, a complexidade da atividade policial. Aqui vocês perceberam que do descumprimento do dever são coisas corriqueiras do dia a dia? Não é isso? Então você tem que estar registrando. Repreensão, segundo nível de punição. Aplica-se a pena de repreensão no caso das proibições previstas no 1º grau ou na reincidência de descumprimento de dever. Vocês perceberam, gente, que a falta o descumprimento de dever, reiteradas vezes, ele pode ser demitido? E rápido. Né? Multa. Quando houver conveniência para o serviço, poderá ser aplicada a pena pecuniária de multa, na base de 10% do subsídio do mês, correspondente à sua remuneração. Tá? Na suspensão, o cara trabalha?
está em casa, não é isso? Ele recebe, por conveniência e oportunidade da autoridade, ele pode converter isso na multa. Tá? Na multa. Por quê? Porque o cara tem que trabalhar, a administração pública precisa do sujeito. Então, pode ser aplicado isso. Tá? Suspensão. A suspensão será aplicada nos casos de reincidência nas faltas punitivas com repreensão. É o será, ok? Oi. Multa é punição? Com certeza. Já foi, cara. Vai, conta certinho. A multa, não é que o cara tem direito a pagar a multa. A administração pública que vai decidir. Só se precisar do sujeito, né? Só que fica um climão, né? Já pensou? Está punido ali, ainda vai, né? Bacana? Então, multa. Multa é um instituto criado pelo regimento para salvaguardar a própria administração quando precisa do sujeito. Já pensou 90 dias, cara, o cara fora? E às vezes precisa. Vamos dar um exemplo. Vila Bela Santíssima Trindade, lá tem uma delegacia, mas desde que eu conheço por gente, nunca teve um delegado. Quem responde por lá não é que ele é o delegado, é o escrivão. O cara leva uma multa, leva umas 90 dias. Bagunça a cidade. Então deixa o cara trabalhando e desconta do bolso dele. Tá? Aí desconta lá 6 meses de 10% do valor dele, entendeu? Vai lá. Ok? Tá? E nas proibições previstas no 2º, 3º e 4º graus, não podendo exceder 90 dias. Ó, vocês vão ter que... Lembra que eu li todas as proibições? Vocês vão ter que discernir. Gente, 2º grau, só cabe suspensão. 3º e 4, cabe suspensão e demissão. Tá? Demissão. Poderá ser aplicada a pena de demissão nas proibições do 4º grau. São quantas hipóteses? 4. Por contumácia específica nas proibições do 3º grau, o cara que é incidente. O cara foi punido por uma conduta, mesma conduta, né? Aí, tchau, né? Contumácia genérica por mais de 3 punições num prazo de 2 anos nas proibições do 3º grau. Tá? Entenderam a parte genérica? Tá? Cassação de aposentadoria. O que cassação de aposentadoria é por direito administrativo? Um ato jurídico perfeito. Só pode ser desfeito esse caso em 2 hipóteses. Será cassada a aposentadoria do policial civil inativo que houver se aposentado irregularmente. Tá? E aqui vai abrir um procedimento específico para apurar, né? Ou que nos interessa, quando em atividade cometer proibições do 4º grau. Tá? Do 4º grau. Uma das proibições do 4º grau, lembra da reclusão? Crimes que tenham pena de reclusão. Ele é julgado, gente, imediatamente? Não. Então dá tempo de acontecer isso, né? Regras para aplicação da penalidade. Aqui que vem, cara, ó. Ah, vai ser 15, vai ser 30 dias, 90 dias. Qual o momento que vai definir o prazo, por exemplo, da suspensão? Qual que é o momento que vai definir se é suspensão ou demissão? É exatamente no artigo 230. Esse sujeito aqui, o 230, 31 e 32, que vai definir aí, vamos supor assim, a intensidade da pena. O que diz? Ó, regras para aplicação. A natureza, a gravidade, os motivos determinantes
e a repercussão da infração, os danos por ela causados. Por exemplo, os danos por ela causados. Pegaram o cara com a viatura levando o filho. Eu abasteci o carro. Teve dano? Sim, mas foi reduzido? Ok? O comportamento e os antecedentes funcionais do servidor policial civil, a intensidade do dolo ou grau de culpa devem ser considerados para a dosagem da sanção administrativa. Tá? São circunstâncias que atenuam a pena. Atenuam, que vão aliviar a barra da pena. Somente duas hipóteses. Haver o transgressor procurado diminuir as consequências da falta ou haver, antes da aplicação da pena, reparado o dano. Caiu no G1. O cara com a viatura no sul, levando o filho na escola. Sério com você acha que foi a primeira vez que ele fez isso? Quem somos nós para julgar? Mas, levando uma lógica, né? Sim. Ele deu entrevista. O combustível foi pago por meu bolso. Encaixa aqui? Foi bem instruído o sujeito, não foi? Ele podia negar que estava em operação, que estava em serviço. Difícil, né? O que ele fez? Bom advogado. Aí. Haver o transgressor confessado, não, eu fui realmente. Era uma situação de emergência, não sei o quê, aí. Cometeu. Então ele vai ter as duas atenuantes na hora da aplicação da pena. Aí, ó. Bem instruído, né? Advogado, certeza. Confessado espontaneamente a falta perante a autoridade sindicante ou processante, de modo a facilitar a apuração daquela. Pronto. Tá? Pronto aí, ó. O direito sempre beneficia aquele que se arrepende, viu, gente? Coloque isso como modelo, estudando direito para concurso, situação, poxa, o cara se arrependeu. Então, no direito sempre tenta amenizar a situação. Oi? Oi? Eu não ouvi. De repente, ó. Ah, que delata também, né? Se você for considerar o delator, também é uma forma de arrependimento, né? Só que, na minha opinião, só quer tirar o dele. Eu acho que, não sei, foi importante isso, mas eu acho que tem que ser mais aperfeiçoado. Nós estamos estudando o quê? As regras para a aplicação da pena. Nós vimos lá no 230, todas aquelas circunstâncias, grave, natureza, antecedentes. Vimos 231, que são somente duas hipóteses que vai aliviar a barra do cara. Agora, olha só, as que vão agravar a situação do cara. Primeiro, reincidência. O cara reincidente é punido em dobro. No direito é assim. A prática de infração durante a execução do serviço policial. Tá? Coação, investigação ou determinação para que outro servidor policial, subordinado ou não, pratique infração ou dela participe. Coação, né? Impedir ou dificultar de qualquer maneira a apuração de falta funcional cometida. E, finalmente, aquele que leva o erro. Aliás, concurso de 2 ou mais agentes na prática das infrações. Porque já virou conluio, né? Tá? Se tem 2 envolvidos, já vai agravar a situação do cara. Então, são 5 aqui e 2 lá. Bacana? Das disposições gerais de aplicação, na aplicação da penalidade. O ato que combinar pena ao policial civil mencionará sempre a disposição legal em que se fundamenta. Então, toda e qualquer pena
tem que ser fundamentada. E vai ser fundamentada na onde? Lá no regime da disciplinar, dos deveres e das proibições, combinada com o quê? Com as penas associadas aí, cada um daqueles itens. A aplicação de penalidades pelas proibições constantes desta lei complementar não exime o policial civil da obrigação de indenizar o Estado pelos prejuízos causados, né? Esse dispositivo, na minha opinião, não precisava, porque lá das responsabilidades, que são as consequências dos seus atos, já falou isso, né? Que ele pode responder civilmente, não é isso? Tudo, ó. Tá certo? Obrigação de indenizar o Estado. Inclusive lá, definiu que pode ser descontado por ele a 10ª parte do seu subsídio. Tá certo? 10ª parte do seu subsídio. Agora, vamos lá, gente. O investigador de polícia pode acumular outro cargo público? Pensa primeiro antes de falar. Eu não quero a justificativa. É sim ou não? Eu vou seguir uma linha de raciocínio aqui. Eu não vou responder nem se é sim ou que é não. Tá? Professor de cursinho é cargo público? Pode? Universidade não NIC? Pode? Ok. Porque aqui eu falei público, tá? Quem regula isso é a Constituição Federal, lá no artiguinho 37, inciso 16, perdão. É vedada, é proibida a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observada em qualquer caso disposto no inciso 11. O inciso 11 é o inciso do teto, tá? Remuneratório. Primeira hipótese. Então, o policial civil vai ter que se enquadrar em uma dessas hipóteses, ok? Comigo aqui. A. 2 cargos de professor. Está fora? Fora. B. A de 1 cargo de professor com o outro técnico ou científico. Aí vem a questão. Na minha modesta opinião, a carreira policial não é um cargo técnico e também não é um cargo científico. Na minha opinião. Mas eu vou explicar para vocês, tá certo? O que está valendo, tá? Ok. Esse aqui é a Constituição ou esse aqui é o Estatuto? Tá? E aí eu quero que vocês coloquem na cabeça aqui o técnico, porque esse técnico aqui vai ser rediscutido. E lá na frente vão falar que o investigador, o delegado, o escrivão, vai se enquadrar nesse cara aqui, que é o técnico, tá certo? Entenderam? Oi? Oi? Eu conheço vários. Ah. Ah. Várias proibições aí, né? Ó, mas o Estado atualmente ele está amparado. Eu vou explicar, tá? Atualmente ele está amparado. Então vamos lá. Entendimento do professor Luiz Antônio. A carreira policial não é técnico nem científico, tá? Mas o que está sendo praticado hoje, que está considerado técnico. Por quê? Agora que vem a questão. C. A de 2 cargos de empregos privativos de profissionais de saúde. Enquadra aqui? Não. Outro inciso aqui. A proibição de acumular estende-se a empregos, funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. Ok, também não se enquadra, né? Então ficamos só na palavrinha técnico. O que diz o Estatuto? Aí só quem tem assim uma perspicácia de Estatuto que consegue entender as entrelinhas. Verificada em procedimento administrativo disciplinar, PAD, acumulação proibida de cargos, é
provada boa-fé, o policial civil optará por um dos cargos. Agora eu vou explicar para você. Lembram esse cara aqui? Nas proibições de segundo grau? Exercer mesmo nas horas de folga qualquer outro cargo, função ou emprego, exceto atividade relativa ao ensino. Eu acho que o cara que redigiu isso, o legislador, fez isso de propósito. Ele quis deixar em aberto. O correto ele era colocar ensino privado. Vocês estão entendendo a interpretação? Ensino privado. Como deixou aberto, tá? Como deixou aberto, então o delegado pode ser professor, tá? Não é que pode ser professor. Aí vamos agora para a parte da jurisprudência. Eu vi vários julgados onde disse o seguinte, que a carreira policial é enquadrado como técnico. Eu vi vários julgados que identificam que a carreira policial não é considerado técnico. Então, não há essa matéria não está disciplinada. Mas aqui no estado de Mato Grosso, tá certo? Ainda estão considerando o cargo como técnico. Só que essa decisão, vocês podem ter certeza que ela pode cair. O dia que a Controladoria Geral do Estado entender que é um cargo, não é um cargo técnico, e o cara lá, seu amigo, que trabalha na polícia e também é professor do município, do estado, ele está ocupando um cargo em boa-fé ou má-fé? Boa-fé. Então, esse sujeito, esse aqui, eles colocaram já prevendo que um dia o Estado vai deixar de considerar que a carreira policial é considerado um cargo técnico. Entenderam, gente, esse dispositivo aí? Então, isso aqui era nas entrelinhas. Então, o legislador já criou o quê? Já criou um dispositivo para que ele se safe lá na frente. Entenderam aqui? Ó, optará por um dos cargos. Provada a má-fé, perderá também o cargo que exercia há mais tempo e restituirá o que tiver percebido indevidamente, na má-fé. Mas hoje todos estão na boa-fé. Só para reforçar aqui, gente, aqui é para o cargo, o único caso de acumulação é para o cargo de professor. Rede privada não se enquadra aqui. Tá? Na hipótese do parágrafo anterior, sendo o cargo ou função exercido em outro órgão ou entidade, a demissão será comunicada imediatamente ao ato próprio da autoridade competente. Tá? Entenderam essa questão da acumulação? A Constituição não foi clara em relação à carreira policial. Na legislação estadual, deu brecha para entender que é cargo técnico. Na jurisprudência, nós temos uma parte que considera técnica e outra parte que não é técnica. Qual que é o posicionamento oficial do Estado de Mato Grosso? Por enquanto, é considerado técnico. Mas aí, gente, não é jogando praga não, viu? Eu vou ter certeza que um dia isso o pessoal vai ainda, tá? Vai questionar esse negócio aí. Bacana? Competência de julgamento e aplicação das penalidades. Para o julgamento e aplicação das penalidades previstas nessa lei complementar são competentes. São quantas penalidades? Demissão. Quem que pode? Por quê? Quem nomeia? Governador. Quem demite? Governador. Tá? Por que o delegado geral não pode demitir? Direito administrativo de novo. É simples. A Polícia Civil tem autonomia. Não é um órgão independente.
órgão independente é o poder executivo. E o chefe do executivo é o governador. Delegado geral de Polícia Judiciária Civil, suspensão limitada a 90 dias. Então, exatamente a punição de 90 dias. Somente quem que pode aplicar? Delegado geral. Corregedor geral e os delegados diretores até a suspensão limitada de 60 dias. Corregedor geral adjunto, suspensão limitada a 45 dias. Delegados regionais e corregedores auxiliares até a suspensão limitada a 30 dias. E delegados de polícia até a suspensão limitada a 15 dias. Professor, e a tal da advertência? Chefe superior hierárquico imediato, a quem ele está vinculado na estrutura. Ok? Quem ele está vinculado na estrutura. Estava conversando hoje com ele aqui. Ele falou o seguinte, tem um investigador, aí tem um chefe lá, o investigador-chefe, e tem um delegado. Para fins da 266, que diz o comissionamento do Estado, e para fins dessa lei aqui, vai considerar o chefe imediato, delegado. Então, é ele que vai ter que editar o delegado, não é qualquer delegado, o delegado superior hierárquico imediato. Tá? Tá? Eu falei, advertência e repreensão, o chefe. O chefe que eu falo é o cara lá de cima, não é esse intermediário. Ok? É quem está vinculado no organograma, direto, vinculado lá. Fechou? Agora vamos lá, um instituto importante. Extinção da punibilidade. Aqui, o sujeito foi punido? Não. Mas ele cometeu a falta? Sim. Extinção da punibilidade, nesse caso, dar-se-á através da prescrição. Você tem que entender de quem ocorre essa prescrição. A prescrição aqui é do Estado em punir o sujeito. Vocês entenderam? Do Estado punir o sujeito. Punir o sujeito. Da falta sujeita a pena de advertência, 1 ano. Isso aqui é muito importante, porque isso aqui dá segurança jurídica para os policiais. O cara chegou atrasado hoje, 1 hora. Tá? Ele pode receber uma advertência? Pode. Num prazo de quê? Passou 1 ano, tchau. Ele continua ainda infrator primário? Sim, né? Ele é primário, não tem nenhuma infração ainda, porque não foi aplicada a pena. Tá? Então, esse é o prazo. Repreensão. 18 meses. Multa ou suspensão? 2 anos. Demissão? 5 anos. Tá? Então, aí, extinção da punibilidade. Ele não foi punido. Tá? E agora, professor? As faltas sujeitas às penas de advertência e multa prescrevem 1 ano. Certo ou errado? Errado. O examinador foi muito sutil. Ele colocou no meio um sujeito aí estranho, né? O tal da multa. Qual que é o prazo da multa? 2 anos. E o outro cara é 1 ano, tá? Extingue-se a punibilidade pela prescrição, correto. Da falta sujeita a pena de repreensão em 18 meses, verdade. Vamos lá. O prazo da prescrição, vamos usar como caso, gente, a advertência. Qual que é o prazo da advertência? É 1 ano corrido? Sim.
Aliás, vamos colocar suspensão. Tá? Qual que é o prazo da suspensão? 2 anos. Ele passa a contar quando? Caiu no concurso. O prazo da prescrição inicia-se no dia do fato. O cara cometeu a burrada hoje. Então começa a contar no dia de hoje. O Estado tem quanto tempo? 2 anos. Aí nós temos aí, tá, 2 hipóteses que vai interromper ou suspender o prazo. Esse prazo. Vamos lá, primeira hipótese. Interrompe-se pela abertura da sindicância ou instauração do processo administrativo disciplinar. Bacana? O cara cometeu hoje a conduta, ok? Qual que é o prazo dele da suspensão? 2 anos. 6 meses depois foi instaurado o PAD. O que acontece com esse prazo? Interrompe. Não conta, interrompido. Tá? E ele passa a responder já. Né? Ok? Então, vai interromper somente em 2 hipóteses. Quais são? Sindicância e PAD. O que é sindicância e o que é PAD? É procedimento. O que são? Para verificar, são procedimentos administrativos, não é isso? Para apurar a conduta do servidor. Nós temos 3 procedimentos. Nós temos o primeiro, que é verificação preliminar. Nós temos o segundo, que é sindicância. E nós temos o terceiro, que chama-se procedimento administrativo disciplinar. São quantos, então? Vai interromper o prazo somente em 2. Sindicância e PAD. Verificação preliminar, não. Tá? Verificação preliminar, não. Inclusive, eu quero hoje terminar a verificação preliminar para vocês. Entenderam, gente? Tá. Então, aqui. A extinção. Primeiro, sindicância ou PAD. Ele vai o quê? Interromper, não é isso? Vamos falar da hipótese de suspender o prazo. Suspende o prazo, o TAC. R$ 240A. O que é o TAC? Termo de ajustamento de conduta. O sujeito aprontou. Qual que é o prazo para extinguir? 2 anos. Naquele caso específico. O cara tem ficha limpa, o cara tem medalha, o cara tem elogio, o cara... Foi uma situação que ele não teve controle sobre ela, não teve dolo, não teve nada. Já vai meter o cara no pau? Já vai... Né, não. Existe um instituto novo que isso pode cair, porque isso não tinha no concurso anterior, que a legislação criou o tal do TAC, Termo de Ajustamento de Conduta. Vai chamar o sujeito, o seguinte, por 2 anos, meu filho, se você não aprontar nada, zera. Ok? Então vai suspender o prazo, ele não vai receber a punição. Então é o quê? Mais uma proteção, é uma proteção válida. Entenderam o que é o TAC? Então, interrupção do prazo. Sindicância e instauração. Sobrestamento, que é a suspensão, vai ocorrer através do 240A, através do... Suspensão e interrupção são as mesmas coisas? Não. Se no TAC
o sujeito não cumprir as regras do TAC, ele é cancelado e volta a contar o prazo de onde parou. Entenderam? Interrupção é uma coisa, suspensão é outra. Bacana? 10, bem explicadinho, né? Que trata essa lei complementar. Tá? Bem explicadinho para vocês aí. Interrompe-se o prazo e suspende o prazo nessas hipóteses específicas. Nos casos em que ocorrer a prática de crime, o prazo agora para a extinção é outro. O prazo prescricional será regulado pelo mesmo prazo da legislação penal. Vamos ver se vocês estão bons. Qual que é o prazo de prescrição do crime de homicídio? 20, né? Não é 2, não, é 20 anos. 2 anos. Ninguém ia ser condenado por homicídio, né? Entenderam, gente? Crime sai desses prazos e vai para o prazo do crime lá da parte do Código Penal. Tá? Olha, e caiu na prova, olha aí. O prazo de prescrição inicia-se no dia do fato, certo ou errado? Certo. O sobrestamento previsto na lei complementar tal não interrompe o prazo de prescrição. Ele suspende, né? Tá? Ele suspende. Então está o quê? Errado, né? Ele suspende. Que somente poderá ser interrompido, somente será pela abertura de sindicância ou instauração de procedimento previsto na lei. Certo ou errado? Errado. Sobrestamento? Quando é o caso de suspensão. Tá? Não interrompa. O erro aqui, aqui você já matava, tá? Tá errado aí. Não, vamos lá, olha só, ele não interrompe, ele suspende, tá errado. Ah, sim, agora entendi. Ok. Não interrompe, suspende, né? Não, essa aqui, não, tá errada. Ela está errada essa questão, porque somente será interrompido pela abertura de sindicância ou instauração, né? Tá? Pronto, está aí. Sobrestamento tem nada a ver com a sindicância. Agora é o seguinte, tem outra situação. Que ano que foi essa prova aqui? A 2014, está certo, ok. Tá? Outra questão. O prazo prescricional das faltas administrativas não se suspende ou interrompem? Falso. Tá? Vamos ver se vocês estão aprendendo. Suspende. Qual que é a hipótese? TAC. Interrompe? OPAD. Reabilitação. O cara não pode carregar o fardo da punição para o resto da vida. Ele tem que pagar pelos seus erros e pronto, né? E vida para frente. Então, o Estatuto, sabiamente, criou o mecanismo da reabilitação. Será considerado reabilitado o policial civil punido disciplinarmente? Com pena de advertência, qual que é o prazo? 1 ano. Repreensão, 18 meses. Pena de multa ou suspensão, de até 30 dias. Suspensão até após 2 anos. Pena com suspensão superior a 30 dias, após 3 anos. Uma questãozinha. Tá? Para faltas sujeitas à pena de demissão, nos casos em que ocorrer a prática do crime, o prazo prescricional será de 5 anos. Gente, existe reabilitação para demissão? Não. O cara foi demitido, ele não faz parte mais da administração. Não tem mais... Não. Aí ele vai ser reintegrado. Não é nem recurso. Ele pode ser reintegrado por decisão judicial. Tá? Vamos lá. Na imposição de nova pena disciplinar,
soma-se a esta o prazo restante a ser cumprido da pena anteriormente aplicada. Vamos comigo aqui. O cara recebeu uma advertência. Qual que é o prazo da reabilitação? 2 meses depois, o sujeito vai lá e faz tem uma punição de repreensão. Qual que é o prazo da repreensão? 18 meses. Não é isso? O que está falando? Vai somar o 1 mais o 18 para ele ser o quê? Reabilitado. Tá? A reabilitação ocorrerá automaticamente, ou seja, não precisa você fazer processo, independentemente de requerimento do policial civil, decorrido do lapso de tempo necessário, expresso nesse artigo, e caberá ao órgão de controle interno e de gestão de pessoas a atualização dos registros funcionais. Tá? Afastamento preventivo. Aqui está sendo suspenso. Ele está sendo afastado preventivamente. Aqui ele recebe subsídios? Recebe. Aqui ele já foi condenado? Não. Tá? O policial civil poderá ser afastado de suas funções fundamentalmente quando praticadas proibições do 3º ou 4º grau, sem prejuízo do seu subsídio. Vamos lá, gente. Só cabe afastamento preventivo nas proibições de 3º e 4º grau. Sem prejuízo, ou seja, ele vai continuar recebendo o seu subsídio normalmente. Vamos lá. Para a aplicação do afastamento preventivo, deverá ser observada a competência das autoridades 236 desta lei complementar, podendo haver prorrogações desde que não exceda a 120 dias. Quem são as autoridades do artigo 236? Governador, delegado geral, tá certo? Corregedor geral, corregedor adjunto, delegados de polícia, etc. Aqueles caras lá. Então, é eles que podem fazer isso. Durante o afastamento, poderá o policial civil ser avaliado por médico psiquiatra ou psicólogo clínico, quando necessário. Nos casos de correção extraordinária, quando, em fatos tipificados em tese nas proibições de 4º grau, o policial civil investigado poderá ser afastado pelo período de até 30 dias, mediante despacho fundamentado. No período de afastamento, o policial civil deverá manter junto à Corregedoria Geral o endereço atualizado onde possa ser encontrado sob pena de revelia, né? Nem precisava, né? Que lá atrás já tem obrigação de manter o telefone e tudo, né? Ok. Bacana, gente? Vamos agora só mais um pedacinho para falar até verificação preliminar, para a gente encerrar. Vou falar do TAC e da